Olá a todos e a todas. Nesse vídeo estarei falando sobre o artigo Determinação de fluoreto em vinho por eletrodo íon seletivo de fluoreto, método adição padrão, estudo colaborativo. Esse artigo foi publicado por Bruno Trombella, Arthur Capucci, Daniel Musso, Anthony Ribeiro e Timothy Ryan. Bom, em resumo, a precisão, exatidão e reprodutibilidade de um método rápido para a determinação do fluoreto em vinho, usando um eletrodo íon seletivo de fluoreto, foram estabelecidos por um estudo colaborativo envolvendo 2 laboratórios, 5 na Europa e 7 nos Estados Unidos. Os laboratórios analisaram 6 pares de Yoden de amostras de vinhos tintos vermelhos e brancos enriquecidos com fluoreto, com concentrações de fluoreto variando de 0,2 a 3 mg por litro. O desvio padrão relativo de repetibilidade variou de 1,94 a 4,88%. O desvio padrão relativo de reprodutibilidade variou de 4,15 a 18,4%. Os valores da relação de Horwitz variaram de 0,3 a 0,97. A recuperação média foi de 99,97%. E baseado na estatística e dos resultados desse estudo colaborativo, o diretor de estudo recomenda que esse método seja adotado. O princípio utilizado durante o estudo foi o seguinte: a concentração de fluoreto é medida após a adição de um tampão, o TSAB-3, que é produzido pela Orion Research, utilizando um eletrodo íon seletivo de fluoreto, podendo ser um analisador de pH íon Corning 455 ou um equivalente com alcance estendido em milivolts. O tampão fornece uma força iônica de base alta e constante, complexos de ferro e alumínio, e ajusta o pH a um nível que minimiza a formação de um complexo HF e HF2. E os efeitos de matriz são minimizados utilizando a adição de padrão. Durante o preparo de soluções, para o preparo da solução padrão, colocou os 25 ml de solução padrão 5 mg por litro em 3 becquerels e foram adicionados 20 ml de água desionizada e 5 ml de solução TSAB para cada um e em seguida misturou-os com agitador magnético. E para as amostras, os vinhos foram bem misturados antes da amostragem e os vinhos espumantes foram desgaseificados, sendo colocados em um banho ultrassônico até que o gás não evoluísse. E então foi colocado 25 ml de vinho em um copo com 20 ml de água desionizada e adicionado 5 ml de solução de SAB, que em seguida foi misturado com agitador magnético. Para a determinação dos resultados, inicialmente, na solução padrão, mediu-se o potencial de cada uma das soluções de calibração, usando como medidor o eletrodo seletivo de fluoreto e o respectivo eletrodo de referência. As leituras foram registradas para cada um dos padrões de calibração e foi plotado um gráfico do log de cada uma das concentrações padrão versus o sinal em milivolt. E na amostra de vinho, foi medido e registrado o potencial em milivolt da amostra de teste após as leituras sensibilizado, e então adicionado 500 microlitros de uma solução padrão 100 mg por litro de fluoreto e depois que as leituras tivessem estabilizado, eram registrados os potenciais em milivolt. Para a realização dos cálculos, foram utilizadas as duas fórmulas aqui apresentadas, onde CF é a concentração de fluoreto na solução de teste, DF é o fator de diluição, V0, o volume inicial da amostra de testes antes da adição padrão, VA, o volume da solução após a adição padrão, E, a diferença de potenciais E1 e E2 obtidos antes e após da adição de padrão em unidades em milivolts, S, o coeficiente angular da curva para o eletrodo na solução de análise, Ca, a concentração de fluoreto adicionado ao teste de solução, VSTD, volume de adição padrão, VSAMP, volume de amostra de teste usado, CSTD, concentração do padrão de adição. Os resultados podem ser resumidamente apresentados aqui nessa tabela, sendo que nenhum dos laboratórios reportaram nenhuma dificuldade para realizar a análise, apenas um dos pares de Yoden foram identificados como estando fora da curva e não foram utilizados na determinação dos resultados. Como conclusão, nós temos que, como eu disse anteriormente, o diretor de estudo recomenda que esse método seja aplicado, tendo em vista que ele obteve uma boa exatidão, precisão e reprodutibilidade. O material utilizado para a produção desse material foi disponibilizado a mim pelo professor Reinaldo Teófilo, mas ele também está disponível nesse link que eu deixo aqui, caso alguém tenha interesse. E muito obrigado pela atenção e até mais.